Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Já fixei aqui o assunto. Nova Lei 14. Oh, coloquei errado. Eu coloquei 12, é 14. Peraí. Deixa eu colocar o número certo. Lei 14, 245, 21. Pronto. Agora sim, agora tá certinho. Vamos entrando, pessoal, boa noite. E aí, beleza? A gente não tem descanso, né, cara? A gente não tem descanso, bicho. Todo dia é um 7-1. Não é brinquedo, não. Vamos lá, já tem quase 300 pessoas aqui, já dá pra gente começar, já tem muita gente. Então, vamos lá. Depois eu vou deixar a live salva, tá? Que agora os professores de penal vão começar, né, a fazer live, fazer aula sobre isso. A gente vai fazendo um brainstorming sobre essa lei. A gente vai ouvindo aí, né, cada professor e vamos chegando às nossas conclusões. Eu li a lei ontem de madrugada, era meia-noite, eu estava lendo o texto dessa lei. Eu falei, bom, tem coisas muito, muito ruins aqui e que eu me vi nesse dever de fazer essa live para apontar esses problemas, porque não são poucos, tá? Aparentemente é uma lei boa, uma lei correta, uma lei que, né, demonstra uma preocupação com a vítima, uma preocupação com a integridade psicológica da vítima, mas a gente vai ver que a coisa não vai funcionar. E essa live aqui, ela vai servir exatamente para isso, para mostrar para vocês as minhas impressões de por que essa lei não vai funcionar. E além de não funcionar, não é nem simplesmente uma questão de não funcionar, essa lei é inconstitucional, como já tem algumas pessoas aí nos comentários falando. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui do que interessa. Vou tentar usar aquele mesmo esquema, tá? Linguagem tranquila, linguagem sem juridiquês, para que todo mundo possa entender, mesmo aquelas pessoas que não são do direito. Eventualmente eu posso escorregar no juridiquês. Se eu fizer isso, vocês me perdoem, porque eu trabalho com isso. Vocês só me veem aqui à noite no Instagram falando normal, falando gíria, tal, essa coisa toda, mas vocês têm que lembrar que eu, né, durante o meu horário de expediente, eu trabalho com processos e trabalho imersa nesse universo do juridiquês, então eu eventualmente posso acabar escorregando, mas se isso acontecer, vocês me perdoem, eu vou tentar falar da forma mais clara possível, tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou tirar os comentários aqui. Geralmente eu deixo, mas o pessoal se dispersa muito, né? No final, se eu lembrar, eu abro novamente para vocês falarem. Que dispersa e fica entrando aqui, o pessoal não fica conversando e não presta atenção nos comentários. Deixa eu ver como que eu desafixo como que eu tiro os comentários. Espera aí. Eu fiz isso uma vez, mas agora eu não lembro. Alguém me avisa aí como é que eu tiro os comentários? Ah, peraí. Achei. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Lei Mariana Ferrer, Lei 14.245 de 2021, ela foi publicada ontem. E essa lei, como todos vocês assistiram aí aquela audiência, eu não vou falar, fique claro que essa nossa live aqui de hoje
eu não vou comentar sobre a audiência do processo Mariana Ferrer. Eu vou comentar sobre a lei Mariana Ferrer, o que é muito diferente. Eu não vou falar sobre as circunstâncias do processo, se eu acho que o cara era inocente, se era culpado, se o juiz errou, se não errou, essas coisas. Eu não vou nem mencionar nada sobre isso. Eu vou falar sobre a lei. Mas vocês precisam entender o contexto. Para quem não acompanhou, acho difícil, acho que todo mundo acompanhou esse caso, foi extremamente midiático, em que uma moça acusou um rapaz de tê-la estuprado e durante a audiência, em juízo, houve um trelelê lá, o advogado, ele se utilizou de fotos da vítima, fotos que, segundo ele, eram fotos vulgares, ele se utilizou de uma suposta inidoneidade da vítima para descredibilizá-la perante o juízo, dando credibilidade às palavras do acusado no processo. Então, foi isso que aconteceu. Então, tudo aquilo ali que aconteceu na audiência foi parar na mídia, né? Todo mundo viu a audiência e aquilo ali caiu na boca de Matilde. Então, todo mundo começou a discutir se o advogado poderia ter tratado a vítima daquela forma, se ele tinha o direito de se utilizar daquelas acusações à idoneidade da vítima, ou à vulgaridade, ou ao modo de vida da vítima, como ele mencionou, como ele se reportou, ou se ele não teria o direito de fazer aquilo, porque a vítima seria vitimizada novamente na audiência. E também outras circunstâncias foram invocadas sobre a postura do juiz condutor da audiência, sobre a postura do promotor que participava da audiência, invocou-se uma suposta omissão do juiz, que ele deveria ter sido enérgico e não deveria ter permitido que o advogado do acusado falasse daquela forma, fizesse aquele tipo de pergunta e aquelas insinuações a respeito da personalidade da vítima. Então, tudo isso entrou em pauta com esse processo dessa menina Mariana Ferrer, e esse acusado ele acabou sendo absolvido. Eu não sei em que fase está esse processo hoje, acredito que esteja em fase de recurso, eu não acompanhei mais, mas ele recebeu uma sentença absolutória, então ele foi absolvido das acusações. Então esse processo gerou intensa comoção pública, né? Gerou um grande clamor social. E a partir desses grandes clamores sociais, surgem muitas das vezes uma demanda por modificação de leis ou por criação de novas leis, criminalizando condutas antes não criminalizadas, ou aumentando a pena de crimes que antes tinham penas menores e passam a ter penas maiores. Esse tipo de clamor público, esse tipo de comoção social, nem sempre é um bom conselheiro na hora de criação das novas leis. Porque o que acontece? Daí acabam surgindo leis que muitas vezes podem até ser leis convenientes, leis oportunas, como também podem surgir leis simplesmente oportunistas, leis que surgem para atender a uma pressão social de determinados grupos. Aí entra a política, e quando a política entra nos tribunais, o direito sai. Então tem que saber se esse clamor público ele levou à confecção de uma lei justa, ou se esse clamor público foi feito por um grupo de pressão que levou à consecução de uma lei injusta. E é daí que surge a expressão direito penal simbólico, que está muito em voga. Se vocês digitarem lá no Google, vocês vão ver vários artigos escritos sobre isso, sobre o direito penal simbólico, que é esse direito penal que surge
a partir de uma demanda pública, de um clamor público, de uma comoção pública. Ou, aí agora eu vou acrescentar, o que geralmente não é dito. Ou clamor público ou grupos de pressão. Grupos de pressão ideológico. Grupos ideológicos, grupos políticos. Então, essa última parte é a parte que eu estou acrescentando ao que geralmente é dito sobre o direito penal simbólico. Geralmente os professores não mencionam essa última parte que eu estou mencionando agora. Falam só do clamor público. Então, legislação acaba sendo feita às pressas para atender a um determinado clamor, a uma determinada demanda ou a um grupo de pressão. Esse clamor pode ser legítimo ou ilegítimo. Então, quando o clamor é legítimo, surgem leis que podem ser boas ou ruins. Mesmo com o clamor legítimo, o legislador ele pode se apressar, atropelar o processo legislativo, não debater aquilo ali adequadamente, não debater aquilo por tempo suficiente ou com as pessoas abalizadas para debater aquela questão. Aquilo pode não ser devidamente debatido e pode vir à tona uma lei ruim da mesma forma. Então, nem sempre, quando o clamor é justo, vem uma lei justa. Uma coisa não leva necessariamente a outra. E muitas vezes o clamor é injusto e pode acabar vindo, no final das contas, uma lei até boazinha. Uma coisa não implica necessariamente a outra, tá? Nem sempre o clamor justo vai levar a uma lei justa. Então, geralmente, se cria um crime que não havia antes no ordenamento jurídico ou se recrudesce uma pena de um crime já existente, ou seja, se aumenta a pena de um crime já existente para atender a esse clamor e gerar uma sensação de tranquilidade social, gerar uma sensação de paz social, porque aquela demanda foi atendida pelo legislador. Só que nem sempre essa tranquilidade social, ela vem. Muitas vezes aquela lei, ela é apenas um símbolo para tranquilizar, para dizer à população: fizemos alguma coisa. População, nós não ficamos inertes. Nós fizemos alguma coisa, vocês pediram, tá aqui. Tá a lei que vocês pediram. Tá aí o que vocês pediram, a lei. E nem sempre essa lei vai ser uma lei boa. Muitas vezes vai ser uma lei chamada não só integrante do direito penal simbólico, mas do direito penal promocional ou demagogo. Essa classificação vocês têm que ter. Muitas vezes uma lei criada na clave do direito penal simbólico para atender um clamor social, ela não só é um símbolo, ela não só é um cala-boca para a sociedade, para que parem de reclamar que ninguém fez nada. Muitas vezes ela é utilizada como forma de oportunismo político. E daí entra o direito penal promocional ou demagogo ou demagógico, demagogo. Então, nesse contexto, a gente deve visualizar a Lei 14.245 de 2021, a Lei Mariana Ferrer. Sempre desconfiem dessas leis que foram criadas às pressas para atender a um clamor midiático imediato. Essa lei, ela modifica o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Juizados Especiais, a 9.099. Ela não cria nenhuma pena, aí que tá. Se vocês pararem para ler, a gente vai ler aqui, é muito pequenininha, é pequenininha mesmo, inclusive os termos dela são repetidos, ela se repete no Código de Processo Penal por 2 vezes em 2 artigos diferentes, no artigo da audiência de instrução normal, da audiência do júri e na Lei 9.099. São os mesmos termos
para atender às fases diferentes, né? Júri, instrução criminal sem ser do júri e instrução criminal do juizado especial. Mas a lei é igualzinha para essas 3 circunstâncias. E ela não cria uma pena, ela não cria um tipo penal novo. Ela até aumenta uma pena, no caso lá do Código Penal, ela aumenta a pena do crime de coação no curso do processo. Mas a gente nem vai mencionar essa questão da coação no curso do processo aqui nessa live, não. Porque não é interessante pra gente. Simplesmente cria uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade quando o processo, né, esse crime de coação no curso do processo, quando envolver crime contra a dignidade sexual. Então, essa é a única parte dessa lei que modifica alguma pena, que cria essa causa de aumento de pena de 1/3 até a metade. Mas a gente não vai falar disso aqui, não é interessante pra gente. O que interessa são os outros termos dessa lei, que a gente vai ler agora. Essa lei, ela fala o seguinte, que na audiência de instrução, para quem não é do direito, a audiência de instrução é aquela audiência em que o juiz fica lá sentado com o promotor, o advogado, o acusado, as testemunhas, escutando todo mundo, tá? Só para vocês entenderem o que é a audiência de instrução. É quando você instrui o processo, você vai ouvir as testemunhas. É uma das fases da instrução. Você ouve as testemunhas, você ouve a vítima, você ouve o acusado, você ouve todo mundo, tá? É quando acontecem, às vezes, aqueles barracos. Só para vocês entenderem. Isso é uma audiência de instrução. Compreenderam o que é audiência de instrução? Às vezes é onde acontecem essas coisas, tá? Justamente essas coisas que a lei pretende coibir e que eu vou mostrar para vocês que ela o fez de forma extremamente canhestra e, além de canhestra, inconstitucional. Então ela fala o seguinte, que nessa audiência de instrução e julgamento, quando se ouvem as testemunhas, a vítima, o acusado e tal, ou instrução em plenário, que é quando se faz isso só que no júri, ou a instrução no juizado especial, que é quando se faz essa mesma coisa, só que lá no juizado, ou seja, na audiência, e em especial nas audiências que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes, ou seja, partes do processo, acusado, vítima e os demais sujeitos processuais, ou seja, quem não é parte, mas está atuando ali no processo, ou seja, o juiz, ele não é parte no processo, mas ele está atuando ali, o promotor de justiça não é parte, mas está atuando ali. Um perito, por exemplo, é um sujeito processual, tá certo? Um perito que faça uma perícia dentro do processo. Então, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo. Você vê, não tem fixação de pena, não foi criado um tipo penal, um crime autônomo de violência psicológica contra a vítima na audiência. Não foi criado um tipo penal disso. Simplesmente foi feito um artigo na ótica, na esteira do direito penal simbólico, para dizer que todo mundo, usando aqui os termos da lei, todas as partes e demais sujeitos processuais deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal, administrativa, pererê. Então não tem um tipo penal criado para isso. E esse artigo ele continua, ele fala o seguinte, que ficam vedadas a manifestação sobre as circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objetos de apuração nos autos, ou seja, a lei aqui está proibindo que se fale, que se manifeste sobre circunstâncias e elementos que sejam alheios aos fatos que estão sendo apurados. Eu vou dizer daqui a pouco porque que isso é extremamente problemático. Isso, num primeiro momento, você pode dizer assim, ah não, mas poxa, a lei está certa. Por que alguém vai ter que fazer menção a um fato ou uma circunstância
que seja alheia, uma circunstância alheia ao fato que está sendo apurado. O que isso tem a ver com o caso? Ah, não, isso tem que ficar de fora mesmo, a lei está certa em proibir. Será que está certa em proibir? A gente vai discutir isso daqui a pouco. E a lei diz também que fica vedada a utilização, ficam vedadas a utilização de linguagem, utilização de informações e utilização de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas, tá? Então são essas duas vedações. Vedação de se manifestar sobre coisas de fora do processo, de fatos alheios aos autos, e proibição de usar linguagem, informações e material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então daí já entrou também testemunha na jogada. Não é mais só a vítima que não deve ser ofendida, a testemunha também. Então a gente tem uma série de considerações para fazer só desse trechinho aqui que eu li, que na verdade é só esse trechinho mesmo. É uma lei bem pequenininha, só uma alteração desses dispositivos. Primeira coisa, essa lei cria uma sensação de que antes isso podia acontecer e agora não pode mais. Senhores, isso nunca pôde acontecer. Abusos, eu não estou me referindo, tá? Que fique claro, eu não estou me referindo ao processo da Mariana Ferrer, tá? Aqui eu já estou falando em abstrato. Eu estou falando da Lei 14.245. Então, esses abusos que essa lei tenta impedir que aconteçam, esses abusos nunca puderam acontecer. Ninguém nunca pôde, na audiência, praticar violência psicológica contra a vítima. Um juiz nunca esteve autorizado a fazer isto. O advogado do acusado nunca esteve autorizado a fazer isto, a praticar violência deliberadamente contra a vítima. Só que olha o problema dessa proibição de manifestação sobre circunstâncias alheias aos autos. O que acontece, pessoal? O advogado, ele muitas vezes, na hora de fazer as suas perguntas, tá? O advogado está ali defendendo o cara, defendendo o acusado, tá? E tem uma vítima de estupro, do crime, né? Do suposto estupro ali na frente dele. Esse advogado, perceba, a primeira coisa que chama muito a atenção, ele vai ter a sua fala e a sua liberdade de fazer a sua defesa ao seu cliente extremamente diminuída. Ele vai ser extremamente tolhido na sua liberdade profissional. Começa por aí. O artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da OAB fala o seguinte, que é direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento. Então, é direito do advogado, segundo o Estatuto da OAB, usar da palavra para, na audiência, imediatamente invocar o pela ordem e esclarecer equívoco ou dúvida surgida no decorrer da instrução, inclusive em relação a afirmações que influam no julgamento. Então, se surgir ali, na audiência, alguma coisa relacionada à personalidade das partes, à personalidade dos envolvidos, apenas uma dessas pessoas vai poder falar contra a outra, que no caso vai ser a vítima. O advogado do acusado não vai ter a mesma liberdade. E com isso, fica comprometida a chamada paridade de armas no processo penal. Primeira coisa que chama a atenção, e assim, tá nítido para quem quiser ver. Essa lei reduz consideravelmente a paridade de armas no processo penal. O advogado
do réu vai praticamente ser amordaçado, porque ele não vai poder falar coisas que supostamente, ainda que supostamente, ofendam a dignidade da vítima. E pense bem, nos casos de vítima indigna, e eu posso dizer que isto existe, em muitos casos processuais aí, espalhados pelo Brasil, nós tomamos conhecimento, nós vemos de vítimas que fazem acusações infundadas. E o réu, ele tem que se defender daquilo. E muitas vezes o advogado, ele tem que buscar provas relativas a esse passado, essa indignidade da vítima, para comprovar no processo de que aquilo ali é algo corriqueiro na vida daquela vítima. Muitas vezes o advogado, ele tem que fazer isto, e impedir o advogado de fazer isto, de colher essas provas, é impedir o livre exercício da advocacia. Daqui a pouco eu vou falar mais ainda sobre esse tema, porque ele ainda não acabou, essa questão. Vamos passar por uma outra questão. A lei fala o seguinte, eu acho que isso aqui passa batido por quase todo mundo. A lei fala que todas as partes, atenção para esta parte, todas as partes e demais sujeitos processuais deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para quem não é do direito. Réu é parte no processo. O réu é uma das partes do processo. E a lei está dizendo que todas as partes deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima. Esse réu, quando ele for interrogado, imagina esse réu no interrogatório. O réu é parte. E a lei está dizendo que a parte tem que zelar pela integridade psicológica da vítima. Esse réu, ele vai poder falar tudo o que ele quer no seu interrogatório? Sim ou não? Cria-se aí uma esquizofrenia legal, porque a lei está dizendo que todas as partes, ou seja, também o réu, tendo que zelar pela integridade psicológica da vítima, ele não vai poder falar nada que destrua a vítima psicologicamente. Mas muitas vezes ele, o réu, no seu interrogatório, como seu meio de defesa, ele vai ter que fazer alguma acusação contra a vítima, eventualmente. Especialmente em casos de indignidade da vítima, de vítima que inventou coisas contra o acusado. E essas coisas acontecem e eventualmente vão ter que ser feitas durante o seu interrogatório. Alguém, em algum momento, pensa em impedir esse réu de exercer o seu direito de defesa, de ampla defesa no seu interrogatório? Mas a lei aqui está dizendo que ele deve zelar, o réu, na qualidade de parte, ele deve zelar pela integridade psicológica da vítima. Tudo o que esse réu falar no interrogatório dele vai ofender a vítima. Tá certo? Tudo que ele falar vai ofender. Esse réu fica impedido de prestar seu interrogatório? Então tá aí mais uma questão que inviabiliza a aplicação da Lei 14.245. Mas eu ainda não acabei, tá? Eu ainda não acabei. Vamos lá, vamos continuar analisando essa lei. A lei fala o seguinte: fica vedada a utilização de linguagem que ofenda a dignidade da vítima. O que ofende a dignidade? A depender da vítima, né? Aqui eu me refiro mais às vítimas, evidentemente, me refiro às vítimas indignas, que tem algum elemento de indignidade na sua conduta, que a vítima que fez alguma acusação leviana. Qualquer
qualquer coisa que se diga, qualquer linguagem que se utilize, vai ofender a dignidade dessa vítima. Perceba, nada poderá ser dito. O advogado não vai poder falar nada e o réu não vai poder falar nada do seu interrogatório porque tudo vai ser ofensivo. Se o réu tiver que dizer, esta vítima, suposta vítima é apenas suposta porque ela mentiu, porque ela consentiu, ela está sendo indigna, ela está se utilizando da sua condição de mulher para obter algum tipo de vantagem ilícita, algum dano moral, alguma coisa desse tipo. Qualquer coisa que esse sujeito diga será ofensivo. E então, ele deve ser impedido ali na hora, o juiz deve interrompê-lo sob pena de incorrer em abuso de autoridade? A lei continua ainda, dizendo que qualquer material que ofenda a dignidade da vítima não poderá ser utilizado na audiência. Material nós podemos utilizar como exemplo fotografias, vídeos. Se o advogado tiver uma prova documental, fotográfica ou mediante filmagem que deponha contra a vítima, ele não vai poder utilizar. Ele não vai poder utilizar. Se a tese de defesa envolver essa indignidade da vítima, se alguém filmou, por exemplo, a vítima insistindo, lançando uma investida sexual contra o acusado, digamos que a vítima tenha feito isso e isso esteja fotografado e filmado, o réu não vai poder utilizar isso? Porque, é claro, se tiver fotografado e filmado, isso vai ser algo que depõe contra a dignidade ali da vítima. Não que isso seja algo indigno, dependendo das circunstâncias, não vai ser algo indigno. Mas é algo que vai ser mostrado ali, pelo menos para aquelas pessoas na audiência. E ninguém quer ter a sua intimidade exposta dessa forma, provando ali que você investiu sexualmente contra uma pessoa. Então isso vai ser um material que viola a dignidade da vítima para fins da Lei 14.245, mais uma mordaça ao advogado do réu, que vai ficar impedido de mostrar fotografias e vídeos para defender o seu cliente. Mais uma coisa, a lei fala que fica proibida linguagem, informação, material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, digamos que uma testemunha apareça para depor lá na audiência, uma testemunha mentirosa, e o advogado tenha provas dessa indignidade da testemunha, ele não vai poder mostrar isso na audiência? Ele não vai poder mostrar a indignidade da testemunha? Muitas vezes acontece uma testemunha ter um histórico de mentiras e o advogado consegue comprovar isso, às vezes até por outras testemunhas. As outras testemunhas não vão poder falar da indignidade das testemunhas mentirosas. Perceba, a lei, ela engessa completamente a audiência de instrução e julgamento. E o que eu considero o argumento principal contra essa lei? A lei, ela é inconstitucional por quê? Mas qual que é o artigo da Constituição que essa lei viola? Essa lei viola o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que dispõe sobre o princípio constitucional da ampla defesa. Ampla defesa significa ampla. A defesa é ampla. O advogado, ele pode se utilizar de todos os meios de prova admitidos em direito para defender o seu cliente. E por esta lei, ele vai estar impedido de utilizar vários meios de prova, ou ainda que não seja impedido, a mera existência dessa lei vai constrangê-lo absurdamente na defesa do seu cliente, porque o advogado, ele vai sentir temor em futuramente
responder por um processo civil ou até mesmo criminal. Isso aqui é um constrangimento, é uma coação ao exercício da advocacia. Isso viola a ampla defesa. E eu digo mais, tem outro argumento aqui que poucos viram. Aliás, até agora, na verdade, nem poucos, eu não vi ninguém falando até agora. Se alguém falou, depois vocês colocam aí nos comentários se alguém já disse, mas eu não vi ainda. O próprio Código Penal, no artigo 59, que trata da fixação da pena, ele diz que o juiz tem que observar 8 coisas, tá? Na fase da fixação da pena base, né? Que a gente chama de primeira fase da dosimetria da pena. O juiz tem que observar 8 coisas. Eu vou dizer quais são essas 8 coisas. Culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta pessoal do réu, motivos, circunstâncias, consequências do crime e qual que é a 8ª circunstância a ser observada pelo juiz? Alguém sabe? A 8ª circunstância mencionada no artigo 59 do Código Penal. A 8ª circunstância é o comportamento da vítima. Portanto, o próprio Código Penal prevê expressamente que o comportamento da vítima deve ser apreciado na sentença. E, portanto, se ele pode ser apreciado, se ele deve ser apreciado na sentença, é óbvio que ele deve ser questionado durante a audiência de instrução e julgamento pelo advogado. Afinal de contas, isso pode surgir na sentença como uma circunstância. O Código Penal manda o juiz analisar o comportamento da vítima. Abram lá para ver que eu não estou mentindo, artigo 59 do Código Penal. 8ª circunstância judicial a ser apreciada na dosimetria da pena. Comportamento da vítima. Então percebam, se uma parte tiver todas as armas para apreciar o comportamento, a personalidade da outra, e a outra não puder fazer o mesmo, o processo acabou. Acaba o contraditório, porque um vai poder contraditar, o outro não vai poder. Acaba a paridade de armas, um vai ter todas as armas, o outro não vai ter nada. E acaba a ampla defesa. Acaba o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então essa é a inconstitucionalidade dessa lei. Essa lei é absolutamente inaplicável na prática. Ela, de fato, é o famoso direito penal simbólico. É apenas um símbolo, porque na prática ela não tem como ser aplicada. Ela não tem como ser aplicada na prática. Ela serve simplesmente como um símbolo. E me parece ser um símbolo que não surgiu propriamente de um clamor social, mas de um clamor midiático e de um clamor de grupos políticos ligados ao feminismo. Os grupos feministas, grupos de pressão feministas, para que seja criada uma lei com esse teor. Tá certo? Então, para a defesa, ampla defesa dos réus, muitas vezes é necessário se verificar a personalidade da vítima, o comportamento da vítima, a conduta social da vítima. E isso é feito muito, sabe onde? Isso já é feito hoje, no júri. É muito comum os advogados no júri, eles requererem ao juízo para juntarem a folha de antecedentes da vítima, para comprovar que aquela vítima teve alguma influência, teve algum grau de provocação naquele episódio. Os advogados pedem muito a certidão de antecedentes criminais da vítima, tá? Não é só o promotor que pede a capivara do réu, não. Os advogados também pedem, principalmente no júri,
a certidão de antecedentes da vítima, muitas vezes para comprovar que aquela vítima é indigna e não tem credibilidade. E com isso eles conseguem defender melhor os seus clientes, provando que a vítima não tem credibilidade em sua fala. Isso é muito comum. Então, por que nesses casos específicos em que a gente sabe que está de fato havendo uma série de denunciações caluniosas, por que nesse caso específico a vítima ela vai ser tão protegida de forma a inviabilizar a defesa do acusado? Então, bom, são essas as considerações que eu tenho. Eu vou abrir aqui, vou ativar os comentários novamente. E, enfim, vamos ver aí o que vai ser decidido. Não sei se isso vai ser levado à consideração dos tribunais superiores, porque, pelo menos, a categoria dos advogados vai se ver diante de um grande dilema, né? Mas somente aqueles advogados que tendem a esse espectro ideológico progressista, né? Defende demasiadamente uma vítima de forma a prestigiar demasiadamente até mesmo as vítimas indignas, ou defendem o seu direito de defender, de fazer a ampla defesa aos acusados. Então daí nós temos duas pautas progressistas em confronto: o direito das feministas, do feminismo exacerbado, e o direito, essa aí não é nem uma pauta, né, progressista, é uma pauta geral, o direito de defesa, o direito de ampla defesa. Então, o que você vai defender? O feminismo ou a ampla defesa? Então, fica aí ficam aí as minhas observações. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Mas desde já eu considero essa lei inconstitucional por violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, agradeço aí a audiência de vocês e vamos acompanhar os debates. Tchau, tchau, um abraço.